vamos combinar aqui. Fiquei sabendo há 10 segundos que ele também foi seminarista e nós sabemos bater uma bolinha, certo? Sabemos bater uma bolinha. Bem, hoje, Dourados em Revista, através da TV Grande Dourado, tem aqui uma figura que seu sonho era morar no Mato Grosso do Sul e agora está realizando e trazendo consigo uma das empresas franqueadas da Ortobon. É mole? Aliás, a Ortobon, vocês viram ali no VT, tem 18 fábricas no Brasil, 40 anos, um homem, Francisco é o dono, caramba! Aliás, nós estamos na era de Francisco, né, meu? Porque esse papo aí é maravilhoso, apesar de ser argentino. Muito bem! Sabe quantas lojas da Ortobon tem no Brasil? 2.000 e algumas coisas. É mole? Mas aqui em Dourados nós temos a presença do George. Então você foi seminarista também. Muito boa noite, Jorge. Boa noite, professor. Primeiro eu queria agradecer aos telespectadores. Eu chamo de teleassinantes, que fica mais, né? É bonito, né? Teleassinantes, que aqui é uma TV que não é aberta. Teleassinante, boa noite. Sim, eu fui seminarista e... De que? Tive congregação, ordem, o quê? Eu fiz um seminário presbiteriano. Ah, tá. Isso, numa cidade próxima a São Paulo, chamada Araçariguama. Araçariguama? Vizinho de Sorocaba. Cara, nunca ouvi falar. Vizinho de Sorocaba. Me chama Missão Antioquia. E ali eu tive, na verdade... A cidade tem quantos habitantes? Essa cidade? Acho que só tinha o seminário. Aproximadamente uns 30 mil habitantes. 30 mil? Para São Paulo é bicharia, né? Para o estado de São Paulo, você que era uma grandona. Exatamente. Eu sempre fui um curioso, né, para as coisas de Deus. E aí eu tive essa oportunidade, tive a honra de participar, aprender um pouquinho mais. E você continua presbiteriano? Hoje, como eu sou novo em Dourados, eu estou me dedicando muito ao meu trabalho. Certo. Tá? Mas assim, a visão nossa, a minha fé, ela se enquadra bem com a fé presbiteriana, vamos dizer assim. E você sabe que tem gente que até não gosta, que ele fala, mas é verdade. A presbiteriana, ela tem origem em João Calvino, né? Lá na Suíça, que depois foi reformada por John Knox. E John Knox não entendia que a predestinação devesse ser absoluta. O cara já nasce, quem vai para o céu fica rico aqui, quem vai para o inferno fica pobre. E é por isso que você não vê em nenhuma igreja presbiteriana nenhum pobre. O cara se finge de rico, mas está lá dentro. Pessoal, mas é a doutrina, vamos fazer o quê? E com quantos anos você fez esse seminário? Eu fiz em 1994. Ixi, então pouco tempo, não é tanto tempo também não, né? Vai fazer 20 anos, né? Então. Na verdade, eu sempre fui um amante de Deus sem conhecer a Deus, né? E eu passei por algumas fases, eu creio que como você, como a maioria dos seres humanos, aquela fase de busca do invisível, a busca da existência, né? E eu tive assim, professor, uma experiência muito bonita, uma experiência de paz com Deus, sabe? E foi aonde na época essa experiência te levou para o seminário? Exatamente. Qual foi a experiência? Aqui é assim, viu? Outro dia estava aqui o presidente da Sanesul, que é a maior empresa do estado, ele falou, eu falei tanta coisa que na minha vida eu nunca contei para ninguém. Mas foi assim. Barbosinha. Eu tive nessas buscas constantes do ser humano, quem sou eu, para que sou eu, para onde eu vou, se é que tem algum lugar para onde ir. Exatamente, Foi assim então que eu tive uma busca constante, sabe, em descobrir tudo isso. E eu fui em quase todas as religiões, né, podendo se dizer assim. Fui parar inclusive na Umbanda, né, Mesa Branca. Eu fiz cursilho da Igreja Católica. Eu digo assim, sabe, professor, que eu fui como salmista. Eu tinha sede de Deus, mas de um Deus vivo, né? Porque às vezes falar de Deus é muito fácil, mas o ser humano ele precisa realmente conhecer a Deus. Você sabe que um dia desses
eu ouvi uma declaração que eu achei fantástica. A gente fala muito de Deus, mas nós temos que falar mais com Deus. É verdade? Exatamente. Interessante isso. Eu achei guardei. O salmista, ele diz lá no Salmo 24, né? O Senhor é o meu pastor, 23. nada me falta. 23. 23, a Bíblia evangélica, católica, acho que é 22. O Senhor é o meu pastor. Então, realmente, e essa busca é interessante, Jorge, vou até tentar interromper, porque está no meu artigo de hoje, do Jornal Progresso. Tem gente que fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por que eu tenho tanta tristeza, angústia, aquilo? Eu falei, mas o que está escrito lá? Nada me faltará, não vai faltar o que é ruim, nem o que é bom. Exato. Não vai faltar tristeza, nem alegria, nada. O pessoal já escolhe, né? E o grande diferencial é que quanto mais você se aproxima de Deus, mais problema você acha para a sua vida. Tem até um adágio que diz, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mais assombração. Não é verdade? E o livro de Provérbios, ele diz que quanto mais você adquire sabedoria, você alcança mais tristeza. Que coisa, né, senhor? É uma coisa assim, meio que... Mas, voltando ao assunto. Depois de participar de muitos laços, embaraços e conhecimentos e tal, eu então tive uma experiência na minha casa. Não foi na igreja A, na igreja B. Um amigo uma vez, ele disse, olha, lê a sua Bíblia, né? E eu até, na época eu questionei, porque ler a Bíblia, conhecer a Bíblia é um pouco confuso. Nós podemos entender muito mais de matemática, de química, de física às vezes, né? E foi aí então que eu tive assim como que vamos dizer, uma revelação daquilo que estava escrito, né? E eu confesso, professor, que a partir daí então a minha vida ela começou a ter mais sentido. Você lembra o que é que eu lembro? Você leu? Lembro. Então vai, conta pra nós. A Bíblia relata. Eu sou curioso, né? A Bíblia relata no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, uma palavra bem simples. Ela diz assim: vós bem sabeis que era gentil, guiado por ídolo mudo, né? E aí então, essa palavra, ela mostrou para mim exatamente o que eu tanto procurava. Por quê? Nossos pais, os meus pais, nunca foram firmados numa religião ou numa doutrina, vamos dizer assim. E nós, então, eu aprendi um pouquinho com Aparecida, um pouquinho com Buda, um pouquinho com Allan Kardec, um pouquinho com Chico Xavier, sabe? E nesse, vamos dizer assim, nessa revelação, essa coisa que tocou em mim, eu então comecei a sentir algo diferente que era dentro do meu interior. Daí porque você falou que você queria um Deus vivo. Isso mesmo. E aí, bom, eu vou além. Nessa época eu era supervisor de vendas da Arisco, produtos alimentícios, e eu fazia toda a região de Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, e eu confesso para o senhor, o professor, que eu fiz um plano de suicídio. Você está brincando? Foi. A coisa... Plano de suicídio. Ela se agravou. Isso em razão daquilo que você contou para mim em casa? Também. Meu Deus do céu. O ser humano, a gente estava comentando agora há pouco, né? E eu já vi que aqui dá para falar 3 horas. Você estava com medo que tinha uma... A gente estava comentando aqui de alguma coisa pessoal e tal. Hoje, com 53 anos de idade, professor, eu entendo que o ser humano, ele jamais vai entender a ele mesmo. Eu gosto muito de ler Augusto Cury, né? E Augusto Cury, depois de ele consultar, estudar muito, ele disse o seguinte, que o ponto cume do ser humano é procurar se sentir importante. Esse é pelo menos para ele primórdio, mesmo, sabe? Se sentir importante para ele mesmo, sem ser narcisista, sem ser egocêntrico, sem ser egoísta. Exatamente. Isso é a prosperidade que Deus nos dá. Voltando no Salmo, voltando nas palavras das Escrituras, muitas pessoas até pensam, se eu conhecer Deus eu vou ficar rico, eu vou trocar de casa. Não. Nada a ver. Não. Você pode ser próspero catando latinha. É verdade. Né? Não confundir prosperidade com riqueza. Exatamente. Né? Então eu tinha assim um cargo até muito bom, comia em hotéis 5 estrelas, vivia com até algumas regalias,
mas no profundo do meu ser, no profundo Mas de do meu onde interior. veio a ideia do suicídio, então? Exatamente. Porque apesar dos problemas da vida, a vida vale mais que todos os problemas, né? Exatamente. Você viu que frase bonita que eu fiz agora aqui? Essa é boa. Exatamente por não encontrar uma resposta, sabe? Eu não tive, vamos dizer assim, o privilégio de ter um berço aonde eu pudesse encontrar respostas para as indagações. Ou pelo menos orientação, né? Para essa Como eu resposta. disse, a minha família, nós fomos criados assim muito distantes, sabe? É assim um Deus um pouco longe, um Deus que castiga, um Deus que abençoa, mas um pouco longe. E eu creio que isso trouxe essas consequências. Porque quando a gente não busca e não encontra, tá tudo bem. Mas quando você busca e não encontra, sobra frustração. Sobra. E foi então que um dia... Eu acho, me interrompendo, Jorge, eu acho que você vai até achar interessante. Essa imagem que Deus fez para nós, da gente se sentir tão pequeno sem Ele, vem da história da feitura do homem pelo barro. Porque o barro, você dissolve ele com a água e dissolve ele com o vento, não precisa ser coisa tão forte. E então, para que ele se mantenha, ele tem que estar aquecido, entendeu? Tem que estar protegido com uma redoma, para que nem seja tocado pela água e nem pelo vento. E quem é que faz essa redoma? Ele, que criou. Você vê assim, porque se tiver feito o homem do bronze, se tiver feito, né, uma matéria assim fortona, aí seria intocável, nem o próprio Criador talvez poderia tocar. Pois é. Exatamente. E nesse abismo, vamos dizer, nessa busca, o ser humano, quando ele abre o coração, quando ele diz, olha, socorro, para mim não tem mais jeito. É o momento de Deus trabalhar na nossa vida. É verdade. Né? Eu aprendi depois dos anos que o meu limite, a minha impotência é a oportunidade de Deus falar para mim, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, né? E graças a Deus, e é o que Ele quer da gente, só isso, né? Ao invés de acontecer, que ia acontecer realmente uma desgraça, eu tinha planejado botar meu carro na frente de uma carreta, ali perto do trevo de Dracena, São Paulo, para quem conhece, sabe? E naquela semana alguém me convidou a ler as Escrituras. Naquela semana. Teria coragem, Jorge? Olha, hoje eu digo que olha para trás, não, mas naquela época haveria essa possibilidade, né? Eu estava bem, a minha situação era lastimável, interiormente, sabe? Interiormente eu estava assim, sabe? As coisas não andavam tanto na empresa como dentro da minha casa. Eu tive sim um relacionamento frustrado. Eu tenho 2 filhas, tenho 2 netos hoje. Deus tem nos abençoado muito. Eu tenho um filho, inclusive está assistindo, o Abner, beijo do pai, né? Mas até então, professor, eu tive uma vida, sabe, interiormente falando, sabe? Abner, você viu, né? A grandeza desse homem aqui, hein? Tá, bom, mas peraí, mas você não veio falar da Ortobon? O negócio é o seguinte, meu irmão. Se você conhece a personalidade daquele que está comandando a empresa, fique tranquilo. Agora, se fosse um pilantra velho que não tem nenhuma responsabilidade com os homens, porque não tem com Deus, foge, suma, desaparece daquela loja lá. Daí aqui não se perde nada, não. Não é verdade? Por isso a gente passa assim, sabe, por muitas inconstâncias, mas sempre acreditando, né? A fé, ela move montanhas mesmo. E voltando ao Ortobon, nós cremos que eu e minha família, a gente está em Dourados. Primeiro porque eu sonhei um dia. Pois é, se você não falasse da sua espiritualidade, eu ia dizer, o Jorge, não sei não, se ele não pensa em reencarnação, que algum dia ele teve matando jacaré aqui no Pantanal, nessa região, e por isso que ele quer vir para cá. Mas como não tem nada de reencarnação aí, você conhecia aqui quando você veio para Bonito, né? Tentar montar uma empresa de produtos veterinários, não é isso? Mas deu certo? Montou, não montou? O que deu? Deu sim, professor. Eu tive muito sucesso, inclusive na época, 1992, eu ganhei um título, né, de cidadão, de personalidade de Bonito, da qual todo o pessoal aí de Bonito, meu abraço, né? Eu recebi... Quem era o prefeito Bigaton? Na época era o... Geraldo Marques?
Não, foi antes do Geraldo, Arthur. foi o Arthur. Isso. Eu conheço lá Primeiro mandato do Arthur. E até eu tenho assim Bonito com uma história, sabe? Eu tenho Bonito. Você fala bem coração. porque vai estar no YouTube e o mundo inteiro vai ver essa entrevista. Não, Bonito para mim, eu inclusive na época eu dizia, eu ligava e eu passava para todos os amigos do Brasil todo. Eu Pegou essa época sem asfalto, sem nada, sem né? nada. Aquela Eu dizia exatamente. Desgramada, arrebentando tudo por baixo. Paraíso escondido, sabe? Eu tenho vídeos, eu tenho história de Bonito, mas infelizmente foi um tempo de frustração, sabe? Eu abri essa loja, eu fui apoiado, eu tenho grandes amigos em Bonito, inclusive seu Clóvis Gil, sabe? Ele tem ali 2, 3 propriedades, uma pessoa, mas infelizmente por questões de família e tal, sabe? Eu precisei vender essa loja, mas o sonho continuou, né? Não lá em Bonito, mas no estado de Mato Grosso. Sorte a nossa que foi aqui. Exatamente, E as por pessoas que a opção questionaram. por Dourados? Bom, os tempos passaram e a Ortobon, ela tem assim como perfil, ela tem como projeto de uma cidade acima de 30 mil habitantes cabe uma loja e acima de 100 mil habitantes 2 lojas. E como eu abri uma loja, esse Bonito já ficou para trás, depois eu deixei da venda externa, né? E eu fui convidado então para abrir uma loja Ortobon. Esse contato seu, porque você estava na Arisco. Sim. Esse contato seu com o Ortobon, como é que aconteceu? Exatamente um amigo que era da Arisco. Que legal. Quando a Arisco ela se tornou uma multinacional, né? Hoje a Arisco ela faz parte de um grupo multinacional. Hoje o capital existe um capital alto, 30%, 40%, não me falha a memória, na Arisco. E um amigo da Arisco, ele me apresentou a Ortobon Colchões. E até na época, poxa, de alimento, de enlatado, né? Não é fácil não, hein? Mas, sabe, assim, eu comprei a ideia, sabe? Eu vi que, primeiro, é uma empresa líder de mercado, ela é líder absoluta em espuma no Brasil. A Ortobon, ela tem 2.000 lojas espalhadas nesse Brasil. Ela fabrica espuma para outras grandes empresas e ela é líder na região ela domina a América do Sul, América do Norte. É uma empresa de uma envergadura assim bastante grande, sabe? Isso logicamente que nos atrai, até porque eu creio assim, sabe, como eu tenho um pouco de fé, né? Eu creio que o mercado está mudando, a cultura do nosso povo está mudando, né? E trabalhar com produto líder, a gente sofre menos, vamos dizer assim, né? É verdade. Só que nessa história do mercado está mudando, você não vai encontrar uma diferença um pouquinho da mentalidade do paulista, mesmo que seja do interior, entendeu? Com a nossa do lado de cá, que falta muito para chegar lá, hein? Nessa hora eu sou um pouco oportunista, sabe, professor? Eu vejo Dourados como, eu disse, eu sou prudentino, mas eu vejo Dourados como uma Presidente Prudente há 8, 10 anos atrás. É mesmo. Né? Hoje você entra em Presidente Prudente, olha lá se você não se perde, né? Se você fosse a Presidente Prudente 10 anos atrás, você batia uma rua direto, você cairia no centro, na rodoviária. E eu vejo aquele hotel Aruá. Dá para saber. Você chegava lá. Exatamente. Hoje, então eu vejo Dourados assim, sabe? Eu costumo dizer para os nossos clientes, eu acredito, apesar de que a cultura, nós temos muita deficiência, né? Infelizmente, eu não sei se eu posso dizer, mas o trânsito nosso, ele fica muito a desejar. Falando nisso, mais 2 jovens, né, 21 anos de idade, morreram de uma forma bêbada, também de madrugada, sábado à noite, de madrugada. Você sair na rua, como você está pedindo para morrer. Porque essa molecada, que eu chamo de molecada até os 20, 30 anos, certo? Bebe igual um gambá velho.
e sai dirigindo que nem louco. E alguns, inclusive, fazendo roleta russa, atravessando semáforo vermelho, tudo que tiver pela frente. Dois rapazes de 21 anos. Fico imaginando as famílias, né? Quando é uma doença, você vai expectativa. Agora chega, ó, teu filho está morto. Putz, grilo, não é brincadeira. Eu até, professor, aproveito o gancho, viu, para dizer aí ao nosso secretário, né, de trânsito, olha, sabe, eu acho que quem vem de fora para Dourados é surpreendido com essa grande, vamos dizer assim, esse ponto muito negativo que é o trânsito. Quem chega de fora não sabe se deve ir ou se deve parar. A nossa sinalização, às vezes, ela deixa a desejar. E é preocupante, porque está chegando muito, né, imigrante, né, para Dourados. É verdade. E eu conheço empresários de São Paulo, de Presidente Prudente, inclusive, que têm desejado vir para cá, sabe? Então, até fica aí aproveitando o nosso bate-papo, porque eu creio que Dourados, 8, 10 anos, estará a cidade, sabe? A gente... eu temo, e venho falando isso há muito tempo, o nosso leste, né? Porque ali você tem Três Lagoas, Aparecido do Taboado e Paranaíba, que são 3 cidades do lado do estado mais poderoso da nação, com maior poder de consumo, do lado da melhor hidrovia do país, com 2 ferrovias. Companheiro, se nossa Dourados ficar esperando essa ferrovia chegar e não chega, tem onde crescer e para quê? Certo? Nós não temos energia suficiente, não temos combustível, perfeito. Você vê, o gás passa naquela região, mas não passa aqui. Então, o que nós temos falta aqui é só de uma coisa: político consciente, só isso. Exatamente. É um povo que soubesse votar. Depois do intervalo, nós temos muito mais assunto, que eu vou querer saber tudo também desse ortobom. Por que um é mais gostoso que o outro? Por que um faz dormir mais e o outro faz dormir menos? Tá bom? Dourado de Revista vai e volta já.